Olá, graça e paz. Estou aqui mais uma tarde trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu vim falar de alguns milagres de Jesus. Vim citar alguns milagres que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus ele transformou a água em vinho. A Bíblia diz também que ele curou muitos leprosos, que ressuscitou mortos, que devolveu a vista a cegos. E a abertura do Mar Vermelho, irmãos. Que grande milagre, maravilhoso, extraordinário foi aquele. Jesus abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse, porque estava sendo perseguido pelo exército de Faraó. Então Jesus, ele é um Deus de milagres. A Bíblia diz que do outro lado de cada intervenção miraculosa de Deus a nosso favor, há um caminho de fé para percorrer. Se o poder divino tocou a nossa saúde, tocou a nossa família, tocou as nossas finanças, nós não só devemos louvar e agradecer a Deus, mas também devemos obedecê-lo, viver princípios da sua palavra. Porque depois que Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo e em seguida lançou as águas sobre o exército de Faraó que perseguia os israelitas, houve uma grande celebração de louvor ao Senhor. Está escrito lá em Êxodo 15, 21. Contudo, em seguida era hora de ir em frente na jornada em direção à terra prometida. Como é a sua vida depois dos milagres? Quando Jesus ele realiza um milagre na sua vida, quando ele lhe cura de uma enfermidade maligna, quando os médicos dizem que não tem mais jeito para você e te mandam para casa. Muitos médicos mandam pessoas para casa para morrer em casa, porque não tem mais jeito para elas. Mas Deus é quem dá a última palavra. Então, quando ele cura uma pessoa de uma enfermidade maligna, como é que fica a vida desta pessoa depois dos milagres? Depois de alguns meses, ou quem sabe até depois de alguns dias, a pessoa vai se esquecer do que Deus fez na vida dela, então ela começa a se esquecer. Ela começa a limitar o poder de Deus quando vem outra situação em direção a ela, uma situação difícil, ela se depara à frente de uma situação que também saiu fora do controle dela, então ela começa a esmorecer na fé. Ela começa a desacreditar em Deus, a limitar o poder de Deus. Então ela se esquece do que Deus já fez por ela lá atrás, no passado. É assim que acontece com muitas pessoas. As pessoas se esquecem do milagre que Deus faz na vida delas em pouco tempo. É muito rápido para as pessoas esquecerem do que Deus fez. Elas perdem a fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No plano divino, a intervenção sobrenatural não é um fim em si mesmo, mas um meio de nos ensinar que podemos sempre confiar e obedecer à liderança do Deus Todo-Poderoso. Ouviremos verdadeiramente a sua voz, a sua palavra, se ele nos conduz através do Mar Vermelho, como ele conduziu aquele povo de Israel. Ele não iria também prover no deserto que eles estavam precisando? Se Deus ele te dá um carro, ele também não há de enviar recursos para que não falte gasolina no seu carro? Se Deus ele te dá uma casa, acaso ele também não vai prover os móveis que você está precisando? É assim que funciona na vida das pessoas. As pessoas limitam o poder de Deus, esquecem do milagre, esquecem que Deus pode todas as coisas, que Ele está no controle de tudo e nada é impossível para Deus. Ele falou: acaso há algo impossível para mim? Então você tem que parar de ficar limitando o poder de Deus. Aleluia! Se Ele te deu um lar, uma família, Ele também vai prover o que você está precisando dentro da tua casa. Se Ele te deu filhos, Ele também há de libertar o teu filho, de fazer a obra na vida do teu filho, da tua filha. Se Ele te deu um emprego, Ele há de prover o que você precisa dentro do teu trabalho, para que você tenha um trabalho favorável, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então não se esqueça do que Deus fez por você no passado, porque Ele também é Deus do presente. A Bíblia diz que Ele é Deus de ontem, de hoje e de amanhã e eternamente.
Não limite o poder de Deus na sua vida. Quando Deus lhe der algo, fazer algum milagre na sua vida, seja grato sim, adore a Deus sim, mas também obedeça a sua palavra. Porque não adianta Deus fazer um milagre na sua vida e você louvar e agradecer a Ele, oferecer cultos de ação de graça, mas em seguida, logo mais, alguns dias, meses, anos, você venha desacreditar no poder de Deus, você venha desobedecer a sua palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que viver princípios, irmãos, para que Deus venha permanecer em nós e nós neles. Porque a palavra de Deus diz: se você me deixar, eu também vos deixarei. É Deus que fala isso. Então tenha fé, não deixe a sua fé esmorecer pelo caminho, na caminhada da vida, nas lutas, nas tribulações do dia a dia, em vários problemas que muitas das vezes vêm em nossa direção e que nós perdemos o controle da situação. Creia em Deus, creia que Ele pode mudar a história de repente. Deus, Ele age de repente. De repente Ele manda o socorro, mas para Ele mandar o socorro, para Ele te ajudar, para Ele te socorrer, vocês têm que estar vivendo princípios da sua palavra, você tem que estar obedecendo a sua palavra, porque Deus, Ele é com aquele que obedece a sua palavra, aquele que vive princípios, aquele que tem fé, por mais que esteja passando por uma situação difícil, que acha que não vai ter mais jeito, que acabou tudo, mas ele sempre olha para Deus e vê a solução, porque a Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É Ele que vai te socorrer. Então não perca a fé. Não faça que nem o povo de Israel, aquele povo ingrato, aquele povo murmurador, que estava vendo os milagres acontecer. Deus estava fazendo os milagres, mas quando passava os milagres, o momento da emoção, o momento de celebração, o momento de festa, então eles se esqueciam dos milagres do poder de Deus. Eles se esqueciam. Eram pessoas ingratas, murmuradoras. O Deus que nos libertou ontem, Ele é merecedor de nossa obediência hoje. Deus é merecedor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Só Ele é digno. Então Ele é merecedor da nossa obediência à sua palavra. Então fique com esta palavra hoje, guardada em seu coração, para que você venha refletir e ter fé e acreditar em Deus, no seu poder, na imensidão do Deus Todo-Poderoso, mesmo depois dos milagres, mesmo depois que Ele fez um milagre na sua vida e passou muitos dias. Não desacredite em Deus, porque Ele está sempre olhando, te contemplando, olhando os maus e os bons a todo momento. Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Eu profetizo uma chuva de bênçãos na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus.